Nosso estudo de hoje, ele está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Emmanuel vem comentar na lição 102 do livro Vinha de Luz, Atribulados e Perplexos. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre, nos serviços do Reino Unido, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco de bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente de situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem com Paulo de Tarso que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Mais uma lição e, se eu não me engano, a terceira seguida, falando das dificuldades que o cristão enfrenta nesse mundo. Agora ele pega, inclusive, momentos históricos, falando o que passaram os primeiros cristãos, os cristãos durante a Idade Média, até chegar aos dias de hoje. Mas vem mostrando para a gente, essa penúltima frase aqui, o penúltimo parágrafo, fala: apesar hoje da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem. Nós somos chamados o tempo todo, né? E fala assim, e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensina. Vigiados com rudeza é normal. Aliás, até no seio da própria família, que costuma ser o primeiro local da nossa batalha regeneradora, as pessoas vêm falar: mas você não é espírita, mas você não estuda o cristianismo, como é que você fez isso, fez aquilo? Querem cobrar da gente que a gente seja perfeito, né? Logo de cara, só pelo fato da gente ter se declarado cristão, ter se declarado espírita. Então, vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensina. E acaba até, né, desconhecendo o fato, ou então desprezando o fato de que, por não existir perfeição na Terra, não existe uma criatura que consiga seguir 100% o que o Mestre ensinou. Essa criatura até existe, mas não no planeta Terra, no planeta de expiações e provas como o nosso, em que todos nós somos imperfeitos. Mas essa cobrança, essa provocação, ela sempre existiu e sempre vai existir. Atribulados e perplexos é o texto. Sempre vai existir em mundos como o nosso. Nos mundos daqui para frente, não. A coisa vai ser mais branda, cada vez mais branda, até chegar ao ponto de compreensão total aí. E também, ele vem falar que ainda são chamados a contas pelo bem que fazem. Então o que acontece? Hoje a gente percebe que a gente está vivendo um momento histórico no nosso país, já de um tempo para cá, com esse fervilhar de obras sociais. Aliás, são muitos trabalhos que estão acontecendo em nome do Cristo no nosso país, principalmente nesse momento de pandemia. Muitas instituições que estão aí de forma anônima, não têm essa visibilidade da mídia, mas que estão aí trabalhando, doando alimentos, doando roupas, e estão tendo que tomar todos os cuidados mesmo, usar máscara, proteção, álcool, usar essa parte toda, né? E
continuar o trabalho, porque o que os espíritos estão recomendando para a gente é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa etapa que a gente está vivendo da pandemia, mas o serviço não pode parar. Então, eu estou falando assim, por exemplo, em uma das visitas que a gente tem feito agora, que são as visitas que a gente tem feito no nosso grupo, são visitas excepcionais mesmo. São casos que a gente está percebendo que precisam mesmo de ajuda, que se adiar pode ser que seja tarde demais. Então a gente tem feito algumas visitas sim. E eu me lembro que em uma delas eu agendei o horário para um pouco depois que eu saio do meu trabalho, né? E aí fui recomendado mesmo pelos espíritos. Falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai sair do teu trabalho, você vai em casa, você vai tomar banho, você vai trocar de roupa, você vai com uma roupa nova, limpa para essa visita. Faz a tua parte, o resto a gente vai fazer também. Mas eles estão cobrando da gente esse tipo de comportamento. Então, o que acontece aqui? Ele bota aqui, ó, apesar da evolução inegável do direito no mundo, nós somos chamados a contas pelo bem que estamos tentando fazer aqui, e também vigiados com rudeza dele, devido à verdade consoladora. Mas ele bota aqui, ó, mas em todos os discípulos fiéis sabem com Paulo de Tarso que em tudo serão atribulados e perplexos, porém jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Gente, a frase principal do estudo de hoje, ó, jamais vamos nos entregar à angústia e ao desânimo. Desânimo, então, jamais. Angústia, a gente até experimenta às vezes, mas é uma angústia que é diferenciada, porque é aquela angústia que quando você começa a ter a certeza do quanto de serviço que tem pela frente. Então você vai fazendo a sua parcelinha muito pequenininha em relação a uma população de mais de 7 bilhões de pessoas que estão distribuídas em 5 continentes. Né? Então a gente para pensar assim, o país que a gente vive, o estado, a cidade, o bairro, a rua que a gente vive, o que a gente está fazendo é uma gotinha muito pequenininha de tudo que precisa ser feito por aí. Essa angústia bate sim, né? Mas é uma angústia que ao mesmo tempo ela enche a gente de alegria, porque a gente tem aquela sensação, e que é uma sensação que na verdade é a realidade, né? De que agora a gente está no caminho correto, a gente não está mais perdendo tempo, enquanto a gente está envolvido com qualquer trabalho desse, qualquer atividade dessa aí, voltada para fazer a diferença de alguma maneira na vida das pessoas, são minutos preciosos que a gente está deixando de nos entregar aí aos vícios, as tribulações, as perturbações que a gente já traz aí por vários séculos com a gente. Então, ele coloca aqui para a gente, ó, no antepenúltimo parágrafo, ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Não vai mudar isso não muda assim de uma hora para outra tão cedo, isso muda quando o mundo regenera. O mundo regenerado vai ter uma diferença bem sensível, mas também ainda não vai ser a perfeição, porque o mundo regenerado ainda não é mundo perfeito. Vai ser muito melhor do que a gente está vivendo aqui agora. Mas ele fala para a gente, continua sofrendo a dominação, sendo invadido por essas notícias fake news, com interesses políticos, de defender essa ou aquela corrente, né? Denúncias que ou são verdadeiras ou às vezes não são mais verdadeiras, mas querendo te posicionar, te chamar para pegar uma ou outra posição, né, política, se posicionar. Isso vai acontecer o tempo todo. E o conselho que a gente tem dado para os nossos amigos, nossos companheiros, fala, gente, nós estamos vivendo um momento de transformação, mas tem muito trabalho para fazer. Então, acima de qualquer coisa, concentrem-se, determinem-se no trabalho que vocês abraçaram para realizar. Esse trabalho, ele precisa da gente, então a gente tem que continuar firme nele. Mas está tendo a pandemia agora, a gente está tendo adaptações, está tendo adaptações, mas dentro dessas adaptações, a gente consegue continuar trabalhando. A gente está trabalhando muito de forma remota. Por exemplo, a grande maioria das visitas que a gente fazia pessoalmente, a gente não está podendo fazer, a gente está fazendo por videoconferência, a gente está fazendo por telefone, ou até mesmo por telefone fixo, quando não tem, a pessoa só tem um telefone fixo, a gente liga, conversa um pouco, lê uma página, faz um comentário da página, faz uma oração, pede para a pessoa fazer uma oração também e encerra o trabalho. E a gente continua o nosso trabalho, confiando na espiritualidade
e sabendo da nossa responsabilidade também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.